Violência à lei. Quando Deus deu a sua lei para regir a então recém-criada nação de Israel, ele foi bem enfático quanto a quem ela se dirigia, ao seu povo, ao povo de Israel. Não devemos presumir que esse povo de Israel fosse tão somente os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó e dos 12 patriarcas. Pois quando o povo de Israel saiu do Egito, também saiu com ele um misto de gente. Veja, assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com ele muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Êxodo 12, versos 37 e 38. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Êxodo 12, 49. Essa mistura de gente formava um só povo, e por isso Deus disse isso. E percebe-se que isso foi falado bem ao início, antes de a lei de Deus ter sido ratificada no Monte Sinai. E antes dessa ocorrência, quando o povo saiu em busca de alimento no 7º dia, o sábado, Deus inquiriu de Moisés o seguinte: 6 dias colhereis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia, que algum do povo saíra para colher, mas não o achara. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Êxodo 16, verso 20 a 30. Notemos que o incidente ocorreu antes que a lei fosse confirmada de forma terrível e altissonante diante de toda a congregação que saiu do Egito. Alguém poderia objetar que, como o povo havia saído recém do Egito e ainda sem conhecer bem as exigências quanto à lei, Deus não deveria ser assim rigoroso desde logo. Mas o Israel descendente dos patriarcas conheciam a lei, a qual haviam recebido de seu pai Jacó, que a recebeu de Isaque, que a recebeu de Abraão. Pois diz as Escrituras: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, versos 17 ao 19. Concluímos pelas Escrituras que alguns dos israelitas que peregrinaram na terra do Egito não eram diligentes na observância da lei, bem como os que também saíram com o povo de Israel poderiam achar que não havia necessidade de observar com rigor a lei de Deus. O mau costume desse povo foi suportado por Deus durante 40 anos no deserto e levou Deus a fazer menção disso. Veja, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Salmo 119, verso 10. Quando Deus nos chama para si, Ele trata conosco com firmeza desde logo, pois diz as Escrituras: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 5 e 6. Por conseguinte, a criança não entende a linguagem do amor. Se sendo o povo tratado com dureza, ainda assim alguns dos demais não se corrigiam, apesar de verem o exemplo ocorrido com os outros que sofriam as penas, quanto mais se Deus os tratasse com blandícias. E Deus tratou-os com firmeza desde o princípio, punindo os transgressores a fim de não deixar o mal medrar no meio da congregação e para servir de exemplo. Veja, e apareceu o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falará, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá.
toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 24, do verso 10 ao 16 e verso 22. Mesmo para aqueles que peregrinavam no meio do povo de Israel, não havia discriminação quanto à observância das leis dadas tanto por Deus quanto através de Moisés. Veja, uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Êxodo 12, verso 49. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Números 9, 14, última parte. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Números 15, verso 15. Mesmo com relação ao pecado, os peregrinos não estavam isentos quanto à lei de ofertas pelo pecado. Veja, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Número 15, 29, Levítico 7, 7. Mas os sacerdotes fizeram e fazem acepção de pessoas na lei, por isso diz Deus por Malaquias: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Malaquias 2:9. Como vemos, os caminhos do Senhor são a sua lei, que desde há muito que os sacerdotes não os guardam, fazendo acepção de pessoas nela. E na nova dispensação, o Espírito Santo deixou muitas advertências para que isso fosse terminantemente banido do meio do povo santo. Veja, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeres. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2:8 a 10. Que lei é essa da qual fala o Espírito Santo por Tiago? A lei de Deus, pois acima diz, a lei real. E confirma isso o texto a seguir que diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E diz mais, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Mas o sacerdote do tempo presente, onde se inclui os obreiros e pastores, insiste em dizer que a lei dada por Deus através dos seus profetas e ratificada no Sinai foi tão somente para o povo de Israel, referindo-se ao Israel da Palestina ou nominal. Mas vamos verificar se assim é. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos 3, 21 e 22. Essa justiça de Deus, tão combatida e distorcida, está patente nas letras das Sagradas Escrituras, que de modo claro e peremptório diz: os teus mandamentos são a justiça, Salmo 119, verso 172, última parte. E a tua justiça é uma justiça eterna, verso 142 do Salmo 119, primeira parte. Assim, a observância da justiça de Deus isenta-nos da lei de ordenanças dada pelo Senhor através de Moisés. Mas esses sacerdotes modernos, tal como no passado, dizem que não há nenhum justo, e para isso se estribam no texto bíblico seguinte: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, verso 2 e 3. Mas não atentam para os versos que se seguem que dizem: não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharem grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Salmo 14, verso 4, verso 5. Como vimos, Deus olhou para os filhos dos homens, pois diante fala do seu povo, os quais os ímpios comem como se comessem pão. E diz ainda que Deus está na geração dos justos. Mas esses que isso negam, se excluem do povo de Deus e com justiça se nomeiam filhos dos homens, sendo como os judeus que se consideraram indignos da vida eterna. Atos 13, 46. Então, quais são os justos, quais faz Deus separação entre eles e os filhos dos homens? Veja, filhinho, ninguém vos engane, quem praticar a justiça é justo como ele é justo. 1 João 3,7. E os demais religiosos, que também dizem ser filhos de Deus, de quem são filhos? Responde-nos do Espírito Santo por João. Veja, nisso há manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12.
Mas nesse aspecto dizem que todos são amados de Deus e que são filhos de Deus. Vejamos, não que a palavra de Deus haja falado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9, do verso 6 ao verso 8. Por quê? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29. E diz mais, o Espírito Santo pelo apóstolo em outra epístola. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais quando vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, de 1 a 16. Como vimos, ninguém escapa da condição imposta por Deus, que é o conhecimento de Cristo, por quem morremos para o mundo e somos revestidos do novo, que se renova para o conhecimento, e, sobretudo, nos revestindo do amor, que é o vínculo da perfeição. Mas que conhecimento e que amor é esse que é o vínculo da perfeição? Veja, porque aquele que diz, eu conheço o negócio do mandamento, é mentiroso e não está com a verdade. 1 João 2,3. Porque o amor de Deus é esse, que guardamos os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e a prova das coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, do verso 17 ao 29. E essa desonra já havia sido denunciada pelo Senhor através de outro profeta. Veja, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Malaquias 1, 16.
Mas esse sacerdote não sabe que a lei de Deus é o nome do Senhor. E isso é confirmado no que diz o Espírito Santo instruindo por Salomão. Veja, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 39. E como não há acepção de pessoas, adverte o Espírito Santo por Paulo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. E mais, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 25. E o que vemos hoje é o que já havia sido predito. Veja, ai da rebelde e contaminada, a cidade opressora, não obedeceu à sua voz, não aceitou a disciplina, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da noite, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram a violência à lei. Sofonias 3, de 1 a 4. Olhe prestes, missionário.